Fala aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, nas aulas passadas, né, aliás, na aula 7, nós falamos sobre regulagem e estabilização, né, na entrada da fonte, né? Nós utilizamos o nosso trafo, colocamos uma ponte retificadora, um capacitor de filtro para eliminar o ripple, né? E aí utilizamos um transistor NPN, né, configurado com um resistor de 2K e um diodo Zener com tensão de barreira de 12 volts. Aí eu dei aquela explicação onde a corrente do resistor na base do transistor, ela vai influenciar na saída de 1 ampere, né, juntamente com o ganho HFE desse transistor, né? Esse é um transistor NPN, né? E nessa aula foi dito também que o Zener também ele está relacionado à saída da fonte, né? Então eu tenho aqui uma entrada de 20 volts, né? Um Zener com tensão de 12, então ele vai deixar conduzir, tá? Da base do transistor para o emissor, né? Eu tenho essa zona de deflexão, né? Que é de 0,6 volts. Isso aqui vai ficar retido aqui. Então o Zener deixando conduzir 12, eu vou ter 11.4, tá? Dá para montar uma outra configuração para voltar a ter os 12 na saída, colocando um outro Zener em série aqui, mas isso aqui eu vou deixar para depois, tá? O importante é que vocês entendam que o transistor, o resistor e o Zener, né, eles estão já ligados à saída da fonte, tá? Tanto na questão de tensão de regulagem, como na corrente, tá? A corrente vai de acordo com a resistência desse resistor e polarizando a base, aí ele deixa conduzir de coletor para emissor, tá? Ele saturado, ele vai deixar passar os 11.4 volts. Só que me ocorreu que esse curso é rápido, é um curso de 30 aulas, e que a maioria de vocês aí que entraram no canal, que estão acompanhando essa aula, não tem ainda todo aquele conhecimento de eletrônica, né, na parte de projetos, de equações, né, para poder ajustar os valores. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos abstrair dessa fonte, por enquanto, essa parte aqui do transistor, né? Nós vamos eliminar o transistor com esse resistor e esse diodo para fazer esse tipo de regulagem. E vamos utilizar uma coisa que já foi utilizada aí numa das primeiras aulas, que não tem nada a ver com essa fonte, mas vai ser bastante útil para nós, que é o circuitinho regulador de tensão LM317. Tá? A gente tinha usado isso aqui num vídeo, né, onde eu mostrei para vocês que é possível controlar uma fonte aí dessas fontes fixas, né, de telefone sem fio, de aparelho de som, essas fontes de 12 volts, vocês conseguem utilizar um LM317 para diminuir essa tensão, para ligar alguns projetinhos de bancada, alguns projetinhos de protoboard, né, coisa bem simples, né? Então nós vamos utilizar no início dessa fonte o LM317. Utilizando o LM317, nós já vamos conseguir abstrair essa parte aqui do nosso projeto. Essa parte aqui vai sair fora. Até o capacitor eu vou manter, tá? Aqui tá a nossa ponte. Eu dobrei ela assim, ó. O pessoal chama isso aqui de formato aranha, né? Porque vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Ela fica paradinha aqui é o lado positivo da nossa fonte, aqui é o negativo. E esse capacitor, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar assim, ó. A parte da lista é o negativo, né? E vou soldar dessa forma, tá? A partir daqui, aí nós vamos seguir com o projetinho aí do LM317. Mas antes, uma breve explanação aqui sobre o nosso LM317. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. A partir do capacitor, que nós estamos utilizando aqui do capacitor eletrolítico, então nós vamos colocar
Eu não separei aqui, o certo é colocar mais um capacitor cerâmico aqui, para filtrar essa entrada aqui do LM, né? Esse aqui pode ser esse aqui é eletrolítico, tá? Esse aqui é polarizado. Esse aqui é um cerâmico, é um 105, né? É um 100 nanofarad, vamos pensar nessa referência. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso também, tá? Então nós vamos ter aqui o nosso LM317. O LM317, ele tem 3 terminais, igual ao transistor, né? E nós temos esses terminais aqui identificados como input, eu tenho aqui a entrada dele, eu tenho aqui a saída, output, e esse terminal do meio é o ajuste. Vamos deixar aqui, ó, ajuste. Aqui, pessoal, para o LM funcionar, nós vamos precisar de componentes mais simples, tá? Eu vou colocar aqui um resistor na saída. Esse resistor pode ser de 240 ohms. E vamos colocar o nosso potenciômetro. O ideal seria um potenciômetro de 5K, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos ter o nosso potenciômetro. E aqui é o nosso GND. Tá? Então o potenciômetro tem 3 terminais, né? Esse aqui é 5K, tá? Então esses 2 terminais aqui ficam ligados aqui no ajuste, que é na saída do LM317, e o terceiro aqui vai ser ligado no nosso terra, tá? O LM317, ele fornece aí uma corrente de até 1,5 amperes na saída. Então o que nós vamos ter aqui de corrente, a nossa corrente 1,5 amperes. Depois dá para melhorar isso aqui também. Tá? O LM317, ele regula a tensão de saída a partir de 1,25 volts. Então nós já temos aqui nessa saída 1,25 volts, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, mais ou menos, tá, pessoal? 1,25 volts. Isso aqui pode ser um 25, um 35, um 40, um 50. E ele aceita aqui na entrada até 37 volts. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Aqui a entrada, eu vou colocar até 37 volts, tá bom? Só que interessante é que vocês tentem utilizar sempre o valor de alimentação do LM mais próximo da regulagem que vocês vão utilizar na saída, porque o que vocês estão utilizando aqui, se vocês subtraírem desses 37 volts, o que restar vai cair em cima do LM317. Então, provavelmente ele vai aquecer muito, dependendo da corrente que ele estiver consumindo nesse momento. Ele pode aquecer demais e aí vai ser necessário utilizar um dissipador. Isso aí entra aqueles cálculos, tá? Para você ter a queda de tensão em cima dele, o valor da corrente, e aí vocês conseguem achar o valor de dissipação de potência em watts, tá? Quanto maior for essa diferença, tá? Mais potência e mais aquecimento. Aí vocês vão depender muito mais aí desse dissipador para que ele não queime, né? Para que ele não venha dar defeito. É interessante também que vocês sempre utilizem aqui na saída um diodo de proteção contra um Zener, né? De proteção contra a inversão de polaridade, tá? Então esse diodo aqui, nós vamos colocar ele no nosso projeto também. Vou colocar aqui, ó, proteção
contra inversão de polaridade.